Glória a Deus que você veio. Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui para abençoar ainda mais a sua vida. Você já é abençoado, mas o Senhor quer abençoar ainda mais a sua vida. Amém? E hoje eu quero tratar de um assunto muito importante, que eu já falei algumas vezes aqui na igreja, só que como o apóstolo Paulo disse, que ele não se envergonhava de repetir as mesmas coisas para o povo, porque era segurança para eles. Às vezes o pastor, ele toca no mesmo assunto várias vezes, e com entendimentos novos, com entendimentos diferentes, porque é necessário tocar naquele assunto, é necessário falar novamente sobre aquilo, porque às vezes tem pessoas que não pegaram ainda o entendimento, e ainda não estão andando segundo aquela direção, aquela palavra que Deus deu a elas. Então nós vamos aqui em Provérbios 18, ver essa palavra. Provérbios capítulo 18, e se alguém precisar de ajuda você pode pedir, mas é fácil. Salmos, Provérbios. Salmos é no meio da Bíblia, e Provérbios é o vizinho dos Salmos. Salmos é o maior livro da Bíblia. Salmos 18, Provérbios 18, é que eu falei Salmos, aí ficou Salmos gravado na cabeça. Provérbios 18, quem achou diga amém. Versículos 20 e 21, está escrito assim: do fruto da boca de cada um se fartará o quê? O seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. A morte e a vida estão na onde? No poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, segundo a palavra de Deus, nós nos enchemos daquilo que nós falamos. Se a sua vida está cheia de problemas, de dores, de sofrimentos, isso é resultado do que você tem falado, é resultado do que tem saído dos seus lábios. A morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, nós temos poder, aquilo que nós falamos tem poder. Poder tanto para construir quanto para destruir. Poder tanto para curar quanto para adoecer. Poder tanto para trazer paz como para trazer guerra. Uma palavra que a pessoa fala, ela pode colocar fogo, no cerco e causar um grande estrago. Então nós temos que pedir a Deus para nos encher de palavras boas, de coisas boas, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, se eu estiver com o coração cheio de coisas boas, de vida, de paz, de saúde, de bênçãos, quando eu abrir a boca eu vou falar disso. Mas se eu não tomar o cuidado de encher o meu coração de coisas boas, encher o meu coração da palavra, encher o meu coração do reino de Deus, encher o meu coração da presença de Deus, quando eu abrir a boca vai sair então palavras que destruirão tanto a minha vida quanto a minha família. Às vezes com a palavra a pessoa destrói o casamento dela. Quantos maridos estão aí, deixando o diabo usar a boca deles para humilhar a esposa, para falar coisas que faz a esposa se sentir um nada, um lixo. Palavras, você está muito feia, você está muito gorda, você não se cuida. São coisas que às vezes a mulher está ali ouvindo que machuca, ou às vezes o pai fala para os filhos: você é um inútil, você só me dá trabalho. E a criança às vezes cresce com um trauma, porque a vida inteira ouviu esse tipo de palavras negativas. Você não vai ser nada, você não vai virar nada. E para tirar isso às vezes do coração da pessoa, leva muito tempo. Talvez tem coisas que você ouviu na sua infância que você não esqueceu até hoje, você lembra, e quando você lembra daquilo, aquilo te entristece. Se você não tomar cuidado, aquilo te adoece, como adoeceu por muito tempo. Então nós precisamos de tomar cuidado com aquilo que nós falamos, pedir ao Senhor para nos dar sabedoria. Como diz aqui o versículo 20:
Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre. Você vai se encher daquilo que você fala. Dos renovos dos seus lábios se fartará. Ou seja, nós precisamos pedir ao Senhor um renovo nos lábios, como fez Isaías. Isaías, ele se tornou profeta messiânico, mas ele não nasceu profeta. Ele não nasceu e foi sempre profeta, não. É tanto que no capítulo 6 de Isaías, ele diz: ai de mim que vou perecendo. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de quê? De impuros. Então Isaías estava acostumado a falar palavras que só causavam destruição, morte e sofrimento, e estava no meio de um povo assim. E a mesma coisa é hoje, pessoal. Nós vivemos cercados de pessoas que só abrem a boca para praguejar, para murmurar, para amaldiçoar, para falar palavras que, se você não guardar o coração, te deixa perturbado. Veja os jornais aí. A pessoa assiste o jornal, daqui a pouco ela está sem paz, está indignada. Como é que pode uma coisa dessa? Repare, se você não se guardar, meu amigo, você vive injuriado. Essa é a verdade. Porque é cada uma que se ouve por aí, que não é brincadeira. Então, às vezes é necessário fazer igual um ministro da saúde uma vez falou, no tempo, da pandemia, que só falava-se de morte, só falava-se de destruição. E muita gente ainda hoje está doente porque só ficava ouvindo essas coisas. Não só doentes, como incrédulos, com medo. Isso causou um efeito, olha, na vida das pessoas, que alguns até hoje sofrem com esses efeitos, de tantas coisas negativas que ouviram na pandemia. Adoeceu muita gente, enfraqueceu, destruiu, matou muita gente. Então esse ministro falou assim: às vezes é necessário desligar um pouco a televisão. E é verdade. Se for para ficar ouvindo, sabe, o que não vai acrescentar na sua vida, o que não vai te edificar, se for para ficar ouvindo palavras que não vai construir, para que ouvir? Por isso que nós ouvimos a palavra de Deus, porque nós sabemos que ela tem o poder de curar. Aquilo que sai dos lábios do Senhor tem o poder de nos encher de paz, de esperança. Tem uma passagem que diz que nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, sabe? A gente tem que pensar, meditar naquilo que vai nos trazer esperança. Se a gente ficar só ouvindo as coisas que os homens falam, pensando nas coisas que eles falam e fazem, ficamos igual muitos estão aí doentes, deprimidos, oprimidos, revoltados. Então é necessário pedir um renovo. Deus renova. Eu preciso de um renovo na minha boca. Faz como o Senhor fez com Isaías: manda um anjo com a brasa viva e toca nos meus lábios e tira a iniquidade, Deus. Eu sou uma pessoa que, quando eu abro a boca, eu falo o que eu não deveria de falar. E você tem que tomar cuidado, principalmente quando você está irado, quando você está enfrentando alguma crise, porque é nessa hora que o inimigo vai tentar, sabe, usar a sua boca para você praguejar, para você amaldiçoar tanto a você, quanto a família, quanto alguém que está, sabe, lhe fazendo mal. Então você tem que tomar cuidado. Nós vamos ver um caso aqui, em Tiago capítulo 1, vamos lá? Tiago 1. É lá no finalzinho da Bíblia. Tiago 1. Tiago é vizinho de Hebreus e de Pedro também. Fica entre Hebreus e Pedro. Tiago 1. Quem achou, diga amém. O versículo 19 diz assim, ó: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo o homem seja pronto para quê? Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Porque é como eu disse para você, é ela que vai te encher, é Deus que vai te encher de coisas boas. E aí você estando cheio de coisas boas, quando você abrir a boca, você vai falar coisas boas.
Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para quê? Para falar, tardio para se irar. Mas se você for examinar a sua vida, muitas vezes fazemos o contrário. Nós somos ligeiros para falar, ligeiros para se irar, e não queremos ouvir. O que Deus está dizendo aqui, tardio para falar? Olha, antes de falar, tome cuidado com o que você vai falar. É isso. Tardio para falar é que você deve pensar antes de falar, medir as suas palavras antes de falar. Quantas vezes, sabe, eu queria falar aquilo que estava na minha mente, que estava no meu coração, e que estava nos meus sentimentos. Quantas vezes já peguei e gravei no áudio, né? E tal. Aí Deus falou assim: não manda isso não. E na hora eu apaguei. Quantas vezes eu vi minha esposa olhando assim para mim, ó, desse jeito, ó. Aí eu falei: não mandei não. Ufa. Quer dizer, é o Espírito Santo, é o controle, o domínio próprio. Mas se não tivesse, mandaria. E só Deus sabe o estrago que aquilo ia fazer nas pessoas que iriam ouvir. Mas tem gente que às vezes não tem esse cuidado. Estou nem aí, falo mesmo. Então tem gente que fala o que quer e depois ouve o que não quer. Que tem gente que também vai falar que do outro lado tem alguém também que está ouvindo, que às vezes é descontrolado, igual a pessoa que está falando do lado de cá. Aí vira o quê? Confusão. Aí vira aquilo que o diabo quer: contenda, destruição. Que um fala o que não deve, é o que o outro está ouvindo, fica irado com aquilo que ouve. Não vou aceitar ouvir isso daqui, ficar calado, essa pessoa vai ouvir também. Aí fala um monte também. Aí, imagina a bagunça que dá, meu amigo. A guerra. E quem é que gosta disso? O diabo, pessoal. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então é que Deus está dizendo: olha, antes de falar, pense o que você vai falar. Veja se isso realmente vai acrescentar, se vai ajudar, se vai abençoar, se vai resolver o problema, ou se vai causar ainda mais problema. Se for para causar mais problema, é melhor ficar calado, pessoal. Amém? E orar a Deus. Deus, minha vontade era falar um monte. Às vezes não dá vontade? Dá ou não dá? Deus, o que vai adiantar eu falar um monte? Só vai piorar mais a situação ainda. Só vai complicar. Tem casos que só complica mais, essa é a verdade. Não adianta. É como a Bíblia diz: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. Não adianta ficar irado e querer fazer justiça com as próprias mãos, com as próprias palavras. Essa pessoa vai ver quantos paus faz uma canoa. Não é assim. E às vezes a pessoa segue esse caminho da ira. Todo homem seja pronto para ouvir: Deus, eu estou nessa situação, minha vontade, Deus, era fazer isso, isso e isso, mas eu te peço, Deus, fala comigo, o que eu tenho que fazer? Aí Deus vai falar com você. Aí você vai ver que aquilo que você queria fazer, falar, está completamente fora do que Deus vai falar com você para você fazer. Se você for uma pessoa pronta para ouvir, você vai muito bem. E você vai evitar muitos transtornos e problemas na sua vida. Você vai evitar de falar coisas que vai trazer problemas, confusão para você. Você vai evitar de dar um passo que você acha que é certo, mas é um passo que vai levar você à queda e a dores que Deus não quer. Então pede para Deus isso daqui: Deus, me ajuda a ser essa pessoa pronta para ouvir. Antes de fazer qualquer coisa, de falar qualquer coisa, buscar de ti uma direção, uma palavra do que falar, do que fazer. Tardio para falar, quer dizer, se não tem uma palavra de Deus para falar, é melhor ficar calado. Se não tem uma palavra de vida para falar, melhor ficar calado. Tardio para se irar. Sabe por que Moisés, ele ficou fora da terra prometida? Uma das razões, pessoal, porque ele se irou e falou que não deveria de falar. Ele falou com o povo e chamou o povo de rebelde. Era para ter falado com a rocha. Aí Deus deu a direção, ele não seguiu aquela direção, foi tomado pela ira. Falou o que não deveria e fez o que não deveria. Não entrou na terra prometida. Sabia que tem muita gente que está ficando fora da terra prometida, quer dizer, das bênçãos de Deus, por causa daquilo que elas estão falando?
Tem gente que acha que não, mas o que está atrapalhando mesmo a vida delas é a própria língua delas. Já viu aquele ditado? Tem gente que é tão linguarudo que quando morrer vai ter que comprar um caixão para o corpo, outro para a língua. Já viu falar? Coisa séria, pessoal. Isso é muito sério. Nós temos que tomar cuidado. O que nós falamos é tão importante que a Bíblia está cheia de mensagens, de versículos que falam da importância das palavras, da importância do que falamos. Tem passagem que diz que a boca das pessoas era como um sepulcro aberto. Tem palavra que diz que a palavra de algumas pessoas é como espada, ponta de espada. Quando eu era criança eu ouvia muito dizer assim: uma palavra dói mais do que? Já ouviu falar? Uma palavra dói mais do que um tapa. Às vezes nós estamos ferindo, mas não é só ferindo a nossa vida, não é só ferindo as pessoas, mas ferindo o próprio Senhor. Como Moisés feriu a rocha. Sabia que você pode estar ferindo a rocha? E que rocha é essa, pastor? Jesus. Que rocha é essa, pastor? Da palavra. Você pode estar ferindo a palavra com aquilo que você fala. E isso está atrapalhando no resultado que você quer ter. Você chega aqui, ora pela família, ora pelo casamento, ora pela esposa, mas chega em casa, você fala palavras para a esposa que não deveria, você fala palavras para os seus pais, você fala palavras para os seus filhos que não deveria. Ou seja, você anulou tudo que você fez aqui. Você ora para Deus abençoar a sua casa, as suas finanças, a sua saúde, mas quando você está passando algum momento difícil, em que você fica irado, você vai e solta palavras malditas. Você desfez tudo, você anulou tudo que você fez aqui. E o diabo, sabendo disso, ele incita, ele faz de tudo, porque sabe que tem pessoas que não sabem controlar a língua. E foi o que aconteceu, que nós vamos ver aqui com Moisés em Números 20, vamos lá? Números 20. Cuidado para você não atrapalhar o que Deus tem para a sua vida por causa da sua língua. Pastor Jaime cantava uma música, uma musiquinha, né? Acho que era até de criança. Cuidado, boquinha, com que fala, cuidado, boquinha, com que diz. Tem que tomar cuidado, muito cuidado mesmo. E às vezes não tomamos. Estamos brincando com espada. Estamos brincando com aquilo que é perigoso. Porque o Senhor comparou a língua com o quê? Com espada? Com ponta de espada o quê? Afiada. Uma espada não fica se brincando com ela. Não. A pessoa tem que usar com cuidado. A espada no passado era usada, né, em momentos realmente ali decisivos. Números 20. Quem achou, diga amém. Versículo 7 em diante. E o Senhor falou a Moisés dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai à rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então nós temos que falar a rocha, falar a palavra. O que é falar a rocha? Falar a palavra. Será que você está falando a rocha? Ou você está falando o que você quer falar? Falar a rocha é falar a palavra. O enviado de Deus fala a palavra de Deus. Você tem que falar a palavra diante de qualquer problema que você está enfrentando. Não foi o que Ezequiel fez? Quando Deus o levou em uma visão a um vale de ossos secos, sequíssimos, e perguntou a ele: poderão viver estes ossos? O que ele falou? Tu sabes, Senhor. Ele não podia ter se precipitado, dito: lógico que não, tem jeito não. Mas ele sabia que Deus é poderoso para fazer o que o homem não pode fazer. Deus é poderoso para fazer milagres. Então ele não se precipitou falando segundo o que estava vendo. Ele falou segundo Deus. Nós temos que tomar cuidado para não se precipitar e falar segundo os nossos olhos estão vendo.
Ah, pastor, esse Brasil não tem futuro não. Mas quem disse para você que não tem? Isso é o que os nossos olhos estão vendo. Mas a palavra diz isso? Não. O que a palavra diz é que a terra está cheia da glória de Deus. Então tem que chamar essa existência. O que a palavra diz em Isaías 61 é que Deus fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. E eu quero dizer para você, essa justiça e esse louvor já brotou. Quem é? Jesus. Jesus é essa justiça. Onde Jesus chega, chega a justiça. Onde Jesus chega, chega o louvor, chega a vida. Só que nós falamos segundo o que estamos o quê? Vendo. E segundo os jornais estão dizendo. E não segundo a rocha. Falai a rocha, quer dizer, fale a palavra. E se você ler Ezequiel 37, você vai ver o poder que tem a palavra. O homem começou a profetizar e o mover de Deus começou a acontecer. Quando você começar a profetizar, quer dizer, falar a palavra de Deus, você vai começar a ver o mover de Deus na sua vida, o mover de Deus na sua casa, o mover de Deus no seu casamento, o mover de Deus na igreja que você congrega, no local de trabalho. Mas nós temos que aprender a falar a rocha. Moisés não falou. Olha o que ele fez. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Quer dizer, ele não acreditou que ia sair água daquela rocha. Ô seus rebeldes, ouve aqui, ó. Você acha que nós vamos conseguir tirar água dessa rocha para vocês? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram o quê? Muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Ele estava com a vara, e quando ele falou assim: você acha que vai sair água dessa rocha? Como se estivesse duvidando, aí jorrou água. Só que ele não fez conforme Deus mandou. Deus não mandou ele ferir a rocha, Deus mandou ele falar a rocha. Ele feriu e falou palavras ali que Deus não mandou falar aquilo com o povo. Ele está virado. Versículo 12. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: porquanto não me creste a mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não metereis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Olha só, que prejuízo. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então nós temos que tomar cuidado, porque as nossas palavras podem estar ferindo a rocha. A rocha é Jesus. Você sabia que os sacerdotes no tempo de Malaquias estavam fazendo isso? Malaquias 3, vamos lá? As palavras desses homens, dessas pessoas, estavam sendo agressivas, estavam incomodando ao nosso Deus, ao nosso Criador. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3. Quem achou, diga amém. Malaquias capítulo 3. Versículo 13 em diante, diz assim: as vossas palavras foram o quê? Foram o quê? Agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Tem gente que, desculpa dizendo, não estou dizendo que seja você, que ainda é cínico. A pessoa fala um monte de coisa que destrói os outros, que machuca os outros. Aí a pessoa vem triste e fala: olha, não gostei do que você falou. Mas o que eu falei? O que eu fiz? Foi o povo aqui, ó. Vivia abrindo a boca para falar coisas que entristeciam o coração de Deus, que desagradava a Deus, e ainda depois estava perguntando: o que nós falamos? Que ofendeu o Senhor. Aí Deus vai falar o que eles estavam dizendo. Vós dizeis: inútil é
servir a Deus. E eu já vi gente dizendo isso. Está adiantando nada orar. Para que eu vou para a igreja? Fazer o que na igreja? Adianta nada. Ficar perdendo meu tempo na igreja? Que campanha para a família? Já fiz tanta campanha. Deus não me abençoa. Essas palavras ofendem a Deus, entristece o coração de Deus. É como se a pessoa não estivesse crendo em Deus. Isso faz a pessoa ficar de fora. Inútil, olha só que loucura. É servir a Deus como? Não, pelo contrário. Deus é recompensador daqueles que o buscam. Deus não é injusto para se esquecer do nosso trabalho de amor, que nos aproveita termos o cuidado de guardar os preceitos, os seus preceitos. Quer dizer, o que adianta guardar a palavra de Deus, guardar o mandamento de Deus, em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Aí continuam falando uma porção de bobagem aqui. Por isso que o salmista Davi foi um homem que agradou a Deus, porque uma das coisas que ele tinha cuidado é com o que ele falava. E até pedia para Deus colocar uma guarda à porta dos lábios dele. Olha o que diz aqui, Salmo 141. Essa oração nós temos que fazer também, é válida. Oh meu Deus, coloca uma guarda à porta dos meus lábios, Deus. Me ajuda a guardar a língua dentro da minha boca. Deixa eu abrir a boca para falar coisas que não devo falar, não. Salmo 141, esse é um salmo de Davi, versículo 3, olha o que diz aí. Põe, ó Senhor, o quê? Uma guarda, aonde? A minha boca. Guarda o quê? A porta dos meus lábios. Temos que pedir isso para Deus. Lembra que eu falei no início? Quantas vezes eu queria falar e não falei? Deus fazendo isso aqui comigo. É exatamente isso daqui. Na hora Deus colocou um breque, um freio. Coloca um breque na sua boca. Deus vai pegar o exemplo do cavalo, que nós colocamos freio na boca do cavalo, para que ele nos obedeça. O homem guia o cavalo pela onde, pessoal? Pela boca, não é? Coloca lá a rédea e tem aquele negócio lá que eu esqueci o nome, que vai na língua do cavalo, aí aquilo ali controla. E aí dele se não obedecer. Ele tem que obedecer. Ainda que ele queira fazer o que ele quer, ainda que ele queira ir para o lugar que ele quer, ele não vai. Por quê? Porque tem uma rédea ali. Se o cidadão puxar para a direita, ele tem que ir para a direita. Se é para a esquerda, ele puxa para a esquerda. Se freia, ele tem que frear. Então nós temos que fazer isso. Colocar uma rédea na nossa boca. E que rédea é essa, pastor? É a palavra de Deus. É examinar se aquilo que eu estou falando está de acordo com a palavra de Deus. Se não está, Jesus me perdoa. E até pedir perdão para a pessoa também. Eu também já pedi perdão para muitas pessoas. Quantas vezes falei o que não deveria? Tem que ser humilde para reconhecer que errou e chegar na pessoa, olha, me perdoe. Eu falei o que não deveria de ter falado. A intenção não foi essa, de ferir você, de machucar você, de ofender você. Entende que não, às vezes ofende, fala o que não deveria, não está nem aí. Esquece. Você esquece, mas a pessoa que você ofendeu não esquece. É aquele ditado, né? Quem bate esquece. Quem apanha, nunca esquece. É lógico que não é um ditado que a gente tem que tomar para nós, né, pessoal? Porque não é o que a palavra ensina. O que a palavra ensina é que nós temos que perdoar. Tem muitos ditados aí que não dá para o povo de Deus seguir. Tem uns que até, né, parecem legais e tal, mas não dá para seguir. Nós temos que seguir a palavra de Deus. É isso que vai nos ajudar, nos abençoar. Vamos aqui para terminar em Tiago 3, porque aqui fala muito sobre a língua, sobre a boca, sobre o que falamos. Tiago 3. Aqui nós vamos ver que o que nós falamos governa a nossa vida. O que nós falamos está nos levando para algum lugar.
seja para salvação ou para destruição, seja para felicidade ou para infelicidade. Tiago 3, versículo 2 em diante, diz assim: porque todos, sem exceção, tropeçamos em quê? Então ninguém é santinho, pessoal. Ninguém é 100%. Ah, está aqui a irmã, e ela é 100%, não tem um erro nela. Não existe isso. Por mais acertos que alguém tenha do que os outros, ela tem coisa errada também na vida dela. O único que teve acerto 100% foi Jesus. Tirando ele, meu amigo, pode ser a pessoa mais santa, mais correta, mais honesta que existe na face da terra, ela tem erros. Não existe um perfeitinho sequer na terra que não tenha erros. Que pode dizer, não, eu sou tal, eu sou exemplo. Não tem. Exemplo é Jesus. Por isso que a palavra nos manda olhar para quem? Para Jesus. Porque homem nenhum deve servir de exemplo para mim e para você. Por mais correto que seja, sabe? Por mais justo que seja, não tem que pegar homem como exemplo algum, como inspiração alguma. Nosso exemplo é Jesus, nossa inspiração é Jesus. E os nossos olhos têm que estar apenas nele, porque se tirar dele, você se frustra, se decepciona, cai, porque o homem é falho. Está bem claro aqui. Porque todos tropeçamos em quê? Todos. Inclusive o Tiago estava se incluindo aqui. Esse Tiago aqui era irmão de Jesus. Então ele mesmo está se incluindo aqui. Quer dizer, corrijo, depois eu tenho que estudar. Eu estou falando aqui, pensando no Judas e falando do Tiago. Judas é irmão de Jesus. Tiago eu tenho que depois ver certinho. Falar bobagem aqui, depois não é. Então, todos, inclusive o Tiago está se incluindo. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é quê? É o quê? Perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir o quê? Então já dá para entender aqui. O que você fala está dirigindo a sua vida. O que você fala está governando a sua vida. O que você fala está levando você para algum lugar. Imagina um cidadão dirigindo um ônibus, dirigindo um carro. Ele está querendo chegar a algum lugar. Se ele não tomar cuidado na direção, ele vai chegar onde ele quer? Não. Ele pode até causar um acidente, e esse acidente pode ser fatal. A mesma coisa a nossa língua. A pessoa tira habilitação para aprender a dirigir carro, ela tira habilitação para aprender a dirigir, pilotar moto. Tem gente que tira habilitação para aprender a pilotar tantas coisas desse mundo que se dirige, se pilota e leva as pessoas a algum lugar, leva a família. Tem piloto de avião que leva pessoas a outros países. Tem lá o piloto do navio, que vai até usar o exemplo do navio aqui. Então a pessoa, ela treina, ela paga o preço que tem que ser pago para ter habilitação, dirigir e chegar onde ela quer. Mas tem pessoas que não têm esse cuidado com a língua. Eu tenho que aprender a dirigir minha língua. Eu tenho que tirar a habilitação de língua. Já viu a habilitação de língua? Não existe, né? Mas deveria. Habilitação para aprender a falar. Apesar que tem algumas escolas aí que, né, ensinam sim. Mas não ensina como a palavra ensina, né? Ensina a pessoa a falar, mas não falar como a palavra de Deus ensina, né? A se apresentar em público, a falar em público. Não é isso que eu estou dizendo. É de aprender a falar realmente o que tem que falar, ficar calado quando tem que ficar. Que até essas pessoas que se julgam muito sábias não sabem.
Aí diz mais: vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro, e gloria-se de quê? Sua língua pode fazer grandes coisas, tanto para o bem quanto para o mal. Sua língua governa a sua vida. Sua língua é responsável por dirigir a sua vida, pelos resultados que você tem. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Às vezes não é preciso muito fogo não para incendiar um grande bosque. Uma faísquinha às vezes incendeia. Uma bituquinha de cigarro, é tanto que o pessoal aí que, né, manda até não jogar a bituca de cigarro nas rodovias, que pode causar um grande incêndio. Às vezes uma palavrinha, uma pequena palavra, uma pequena frase, pode colocar um fogaréu que vai destruir muita coisa. A língua também é um fogo, como mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina o quê? Olha só, tem gente doente por causa do quê? Da própria língua. Tem gente sofrendo as consequências no próprio corpo por causa da língua. Tem pessoas sofrendo consequências ao redor delas. E isso em uma dimensão grande por causa da língua. Inflama o curso da natureza. Não é isso que Deus queria. A pessoa atrapalha tudo que Deus tinha para ela. E é inflamada pelo quê? Pelo inferno. O diabo vai tentar usar a sua boca contra você mesmo, contra o seu casamento, contra a sua família, contra os seus filhos. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana, mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear, está cheia de peçonha mortal. Ah, pastor, então aí não adianta, aí a palavra está dizendo aí, ó. Eu não posso, mas Deus pode. Porque o que é impossível ao homem é possível para quem? Então não posso pegar isso daqui, mas eu vou continuar, pastor, falando assim. Não vou continuar não, eu vou falar com Deus, como o Davi falou. Deus, coloca uma guarda à porta dos meus lábios. Deus, que as minhas palavras sejam agradáveis diante do Senhor. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela fazemos o quê? Amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim, não pode. Deus está dizendo, não é desse jeito que funciona. Você não pode ter uma língua dobre, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. O Senhor diz que é sim, sim, não, não. O que passa disso é o quê? De procedência maligna. Ou é bênção ou é maldição. Não pode ser as duas coisas. Ou é vida ou é morte. Não dá para ficar usando a língua uma hora para o bem e outra hora para o mal. Tem gente que é assim. Uma hora usa a língua para abençoar, outra hora para amaldiçoar. Uma hora para falar bem, outra hora para falar mal. Tem uma passagem que diz que os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Sabe o que são os maldizentes? Os que falam mal. Deus, eu não quero falar mal de mim, da minha família, porque às vezes a pessoa não é dos outros apenas que ela fala mal dela mesma, da casa que ela mora, do carro que ela anda, fala mal de tudo. Tem de falar mal de tudo, até de Deus. Fala mal de tudo. Dá nem para ficar perto da pessoa, de tanto que ela fala mal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, já vimos. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? É uma pergunta. Você já viu? De uma mesma fonte, você vai lá, uma hora você tem ali água doce, aí você
bebe daquela água. Aí no outro dia você volta, aí tem água salgada, amarga, salobre. É assim? Não. Se é fonte de água doce, é doce para sempre. Se é fonte de água amarga, é amarga para sempre. Então Deus não fez a nossa língua para ser uma fonte de maldição, e sim uma fonte de bênçãos. Diga, a minha língua foi feita para ser uma fonte de bênçãos, uma fonte de vida. Aí terminando diz assim: meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Também não. Assim tampouco uma fonte dar água salgada e doce.